bom dia! Sexta-feira, dia 5 de novembro, e sextou no Bahia Meu Dia. Hoje a edição é muito especial sobre a falta de acesso a alimento. Uma pauta que está muito recorrente e se agravando durante os anos. Eu vou chamar a melhor repórter da Bahia para começar o dia dando informações sobre esse tema. O que me diz, Fernanda Souza? Bom dia, Thiago. A falta de recursos naturais assola todos os cantos do planeta, levando assim inúmeras pessoas a passarem por insegurança alimentar e desnutrição. Esse não é um problema novo, e por isso, organizações de apoio sociais e governos tentam achar meios práticos e energéticos para combater a fome e assim tirar as pessoas da miséria. Porém, dados disponibilizados pela FAO denotam que 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. Em contrapartida, um terço dos alimentos produzidos são desperdiçados diariamente, sendo a agropecuária uma das atividades que mais contribuem para essa estatística. Estudos atuais já comprovam que a fome no mundo é causada pela pobreza e pela desigualdade social, e não pela escassez de alimentos, já que produzimos o suficiente para alimentar cerca de 10 bilhões de pessoas, que é um número estimado para a população de 2250. Portanto, alguns questionamentos surgem em meio aos dados informados, como por que milhões de pessoas ainda se encontram na linha de grande insegurança alimentar, considerando todos os avanços no campo do conhecimento sobre agricultura, tecnologia e nutrição. Quais são os interesses por trás dos discursos dos grandes representantes da agropecuária? A reflexão dos dados até agora levantados chamam a atenção para a necessidade de buscarmos uma transformação social, de maneira que o modelo de organização econômico adotado nos dias de hoje não seja mais pautado na exploração desenfreada dos recursos naturais, tampouco das populações pobres, negras, mulheres, indígenas e camposianos. É preciso adotar uma abordagem agrotecnológica capaz de romper com o agronegócio hegemônico. Correspondente Fernanda, para o estúdio. Muitíssimo obrigado, Fernanda, pela sua contribuição. Agora vamos direto para a nossa correspondente, Júlia Iris. Ela está nesse exato momento na rua de Salvador ouvindo a população sobre o assunto. Bom dia, Júlia. Bom dia, Tiago. Estamos aqui nas ruas de Cajazeiras para ouvir a população a respeito do aumento no preço dos alimentos, para poder saber como ficou a alimentação deles durante a pandemia. Maria Aparecida é diarista, moradora da Fazenda Grande e com a renda pela metade devido à pandemia. Hoje, ela, assim como muitos brasileiros, tem sofrido com a alta dos alimentos. Segundo pesquisa do Diese, o aumento do valor na cesta básica ocorreu em 17 capitais do país. Segundo os economistas, o aumento nos preços, principalmente do arroz e da carne, se dá porque os grandes produtores estão preferindo vender para fora do país do que mantê-los aqui dentro. Outro motivo associado à alta dos preços é o desmonte de órgãos públicos, como a Companhia Nacional de Abastecimento, que tem como função armazenar alimentos para impedir uma crise de insegurança alimentar no país. Porém, a companhia vem sofrendo ataques constantes do governo Bolsonaro, que somente no último ano fechou 27 unidades de abastecimento no país. Monique, como você tem se virado com relação ao aumento nos preços? E as unidades de distribuição de cestas básicas estão te ajudando? Ajuda a gente pra caramba, né? A gente economiza também. A gente economiza aqui, ganha na cesta e a gente pode comprar uma mistura com o dinheiro da cesta que a gente pegamos. É isso que tá me ajudando, porque no momento eu tô desempregada, a situação tá difícil por causa da pandemia. Para o professor de economia, produtores e empresas também veem na pandemia uma oportunidade de aumentar a margem de lucro. E voltamos do intervalo. Na próxima reportagem, a nossa correspondente Eduarda Miranda vai nos apresentar artistas que, no meio desse caos, continuam com as suas produções e remunerações, que ajudam e conscientizam a campanha contra a fome e a conscientização desse mal. Sebastião Salgado, nascido em 8 de fevereiro de 1944, na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, é um famoso fotógrafo brasileiro em que descobriu a sua paixão pela fotografia ao fotografar os cafezais africanos. Ele se descobriu diante daquela dura e até então pouco noticiada tragédia do continente africano. Ao redor das belas e vastas plantações, a fome, a miséria e os conflitos estavam presentes também, e através das imagens ele conseguia apresentar melhor o que via e sentia. As imagens eram fiéis e melhores do que textos e estudos estatísticos para retratar a situação econômica dos lugares pelos quais passava.
A maior parte das suas obras são dedicadas à conscientização da fome e pobreza na África. Já o escritor Josué Apolônio foi nascido em Recife, no estado de Pernambuco, em 5 de setembro de 1908. No período em que ele desenvolveu trabalhos de pesquisas em bairros operários da capital pernambucana, seus estudos o levaram a descobrir que a fome era uma verdadeira catástrofe social. E a partir daí passou a ser contra a afirmação de alguns estudos que admitiam que a fome é decorrente das condições físicas, climáticas e étnicas. E passou a escrever livros como Condições de Vida das Classes Operárias do Recife, Alimentação e Raça, Geografia da Fome, a Geopolítica da Fome, entre outros, para a conscientização da massa.